Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Sociologia das Organizações. Nessa primeira aula, nós vamos explicar um pouquinho do que se trata a Sociologia e quais são os desafios que nós teremos ao longo do semestre nessa disciplina. Bom, basicamente, essa disciplina ela tem uma relevância muito importante para o administrador, visto que basicamente ela vai estudar as pessoas dentro da organização. Como as pessoas se relacionam, quais são as motivações, como é que se dá a disputa de poder entre as pessoas dentro de uma empresa, como se formam e como se relacionam os grupos formais e informais dentro de uma organização. Então, esse é o pano de fundo que nós vamos, de uma maneira muito didática, trabalhar ao longo do semestre. E para a gente entender um pouco a origem da sociologia, primeiro, então, nós vamos fazer um retrospecto. Bom, se nós formos observar, desde que o ser humano se entende por ser humano, ele sempre procurou viver em sociedade. Então, ele se organiza em grupos, né? Lá bem atrás se organizavam em tribos, mas de certa forma o ser humano ele sempre buscava uma aproximação com os outros da sua espécie. Então, isso fez com que, ao longo do tempo, as pessoas ficassem curiosas e quisessem pesquisar, então, os chamados fenômenos que ocorriam nessas associações de pessoas. Visto que, quando as pessoas se relacionavam dentro de uma sociedade, existiam ali atritos, disputas, determinados grupos se formando. Então, essa é a base fundamental dessa disciplina. Então, a sociologia, a gente vai ver ela primeiro dentro de um espectro mais geral e depois nós vamos vê-la de maneira aplicada, especificamente dentro do curso de administração. Por que especificamente, então, a sociologia aplicada à administração? Nós, dentro da sociedade, nós temos diversas organizações empresariais, que são essas associações que vão então produzir bens ou então prestar algum tipo de serviço. Então, nós como pessoas, de certa forma, nós estamos nos relacionando todos os dias com essas organizações empresariais, seja como consumidores. Então, nós temos aí sempre um relacionamento. Precisamos de um hospital quando ficamos doentes, nós precisamos de escolas ou universidades para melhorar, né, o nosso conhecimento. Nós temos a necessidade de nos relacionarmos com empresas, fábricas, seja no sentido de consumir os seus produtos ou mesmo trabalhando. Então, repare, essa relação direta, né, esse relacionamento direto, ele existe praticamente a todo momento. Só que o que importa para nós aqui é nós como participantes dessas organizações empresariais. Nós, como indivíduos, vamos fazer parte de um grupo e esse grupo, junto com outros grupos, vão formar então as organizações. Então aqui nós temos diversos exemplos de organizações formais que existem, né? Você consegue ver a composição, elas têm uma estrutura, né? Hospitais, escolas, fábricas, escritórios, são todas organizações que no dia a dia nós temos algum grau de contato. E aqui, em cada uma dessas organizações, então, a gente tem a presença de pessoas e grupos que as compõem. Quando a gente olha a sociologia, ela basicamente vai o quê? Ela vai estudar esses grupos sociais. Ela vai pesquisar, ela vai verificar a sua história, como é que esses grupos sociais eles se dividem, quais são as suas funções e como é que eles estão estruturados. Então, por exemplo, numa sociedade, a sociologia ela vai dividir a sociedade em classe alta, classe baixa, né, em grupos étnicos. Então, basicamente, a sociologia vai estudar esses grupos sociais. Ela vai pesquisar, dessa pesquisa vão surgir teorias a respeito da história desses grupos, dos seus tipos, como é que eles se dividem. A sociologia vai tentar explicar, então, tanto as funções quanto as estruturas desses grupos, né, fazendo comparações entre eles.
E isso tem tudo a ver com a administração, porque a administração, ela, como uma organização produtora de bens e serviços, ela também terá os seus grupos sociais. E ela deveria, pelo menos, né, tentar compreender da mesma forma a história das pessoas, como é que eles se organizam, os diversos grupos que existem dentro da organização, para que você possa então fazer uma gestão mais eficiente, visando atingir os objetivos da empresa. Então aqui a gente pode fazer uma comparação, né, ainda relativa à questão da sociologia geral. Enquanto os seres vivos são formados, né, por elementos menores, as células, por exemplo, as organizações elas também têm um conjunto de elementos que são seus participantes, são as pessoas que formam, né, que é a estrutura básica de uma organização. Então, independente de onde você vá, que tipo de organização que você está estudando, seja uma empresa, seja um banco, seja, né, uma igreja, ali você vai ter então a presença de indivíduos. Quando a gente olha o estudo do indivíduo, basicamente nós vamos recorrer a uma outra ciência, que no caso é a psicologia. E vocês terão inclusive uma disciplina logo no terceiro período, que é a psicologia aplicada à administração. Ali basicamente o foco vai ser o indivíduo em si, mas aqui não. Na sociologia, o foco da disciplina vai ser o grupo, né? O grupo constituinte, né, o grupo como elemento básico de uma organização. Então, a gente vai entender nesse grupo, as pessoas elas vão ter atitudes diferentes umas das outras, seja individualmente, mas principalmente quando elas estão em grupo, a tendência é de que haja uma coesão de comportamento. Isso tanto no grupo formal quanto no grupo informal, a gente vai ver isso muito claramente, que de certa forma há uma influência. As pessoas são influenciadas pelos meios. Então, podemos dizer que as pessoas são influenciadas pelos grupos em que elas participam. Então, neste caso, é de suma importância que o administrador ele consiga compreender esses aspectos sociológicos que ocorrem dentro de uma organização. E aqui a gente tem um encontro muito legal, né? A administração ela está mais voltada para ciências exatas. Então ela está ali no grupinho da engenharia, da medicina, que são basicamente ciências mais práticas, né? São disciplinas mais práticas, enquanto que as ciências humanas, né, que tem ali a questão da psicologia, antropologia e a sociologia, elas são mais ciências voltadas para teorização, né, para pesquisa. Então, a sociologia ela vai estar mais voltada para pesquisa e explicação de fenômenos, né, enquanto a administração ela vai estar mais voltada para as questões práticas da produtividade, dos resultados. Então, é nesse ponto, basicamente, que a gente pode ver um ponto de encontro, um balanceamento, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente, que é um balanceamento entre a teoria, né, a ciência, a pesquisa, com a prática do dia a dia da gestão das empresas. E aqui então, ainda em relação à sociologia geral, a gente tem que ela vai, como ciência, buscar o entendimento da vida social humana, cujos fenômenos ela vai buscar então explicar de uma maneira sistemática. Então, a gente pode, dentre várias definições que a gente tem de sociologia, uma bem simples, que é a sociologia sendo uma ciência que então vai estudar a vida social humana. Então, aqui é o ponto importante, né? Vida social, vida em grupo, a vida em grupo das pessoas e o que acontece ali nas suas interações. Mas para nós, administradores, a sociologia em si, como ciência, de repente ela não vai fazer muito sentido se a gente não conseguir enxergar o caráter prático, que é o caráter da aplicação. Quer dizer, amanhã você estará numa empresa gerindo pessoas e o que importa para você é como que você pode usar esse conhecimento teórico
aplicando esse conhecimento no dia a dia para que você tenha equipes melhores, pessoas mais comprometidas, menos conflito no seu ambiente de trabalho. Então, a sociologia ela só vai fazer sentido para você a partir do momento que você conseguir ver a aplicação dela no seu dia a dia. E é disso que nós vamos falar então na próxima aula. Até lá!